Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo falando aqui e hoje a gente vai resolver mais uma questão da banca Sesgran-Rio. Isso mesmo, a mesma banca que fará a sua prova da Petrobras 2025. É uma questão muito interessante porque a gente consegue resolver ela muito rapidamente, mas se você tiver o conhecimento certo que você só adquire aqui no nosso canal. E antes da gente seguir para a questão, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, clique no sininho, deixe seu joinha. Você vai continuar recebendo gratuitamente esse tipo de conteúdo. Então, bora lá para a questão? Pessoal, questão na tela, tá? Então vamos entender aqui o que está acontecendo com essa questão. Então é uma questão da Sesgran-Rio, 2014, da Liquigás, Engenharia Elétrica, questão 34. Essa questão diz o seguinte, tá, pessoal? Considere que o circuito da figura abaixo está inicialmente operando em regime permanente com a chave S1 aberta e o capacitor C completamente descarregado. Então a gente tem esse circuito aqui, está em regime, a chave está aberta e esse capacitor aqui, ó, ele está descarregado, tá? E essa é uma informação muito importante. Dessa forma, qual deve ser o valor da resistência elétrica R2 em ohms para que a corrente IC, que é a que passa pelo capacitor, seja de 5 mA? Imediatamente após o fechamento da chave S1. Bom, pessoal, como todos sabem, aqui no canal a gente costuma dividir os problemas em partes para a gente ir entendendo a sequência de passos que a gente tem que levar aqui para resolver essa questão. Então, a primeira parte aqui é entender o circuito antes do fechamento da chave, né, aqui. Então, a gente pode pôr aqui, ó, T menor que zero, tá? No tempo zero ali é o momento que ela está fechando. Então, nesse tempo aqui menor do que zero, né, antes do fechamento da chave, o que está acontecendo aqui? Basicamente, o circuito é essa parte à esquerda, tá? Então, aqui tem o indutor ele está em regime, isso significa que ele está curto-circuitado, é como se ele fosse um curto-circuito, e a corrente que passa por ele, ela é simplesmente, tá? Ela é simplesmente dada, eu vou chamar aqui ela de IL, tá? Então, a corrente IL, ela é dada ali pelo valor da fonte, tensão da fonte, dividido pelo resistor R1. Isso aqui vai ser 12, dividido ali por 2, então vai dar 6 miliamperes. Por que que eu estou fazendo isso, né? Como em regime o indutor ele é um curto-circuito, então a corrente que passa aqui por ele é a mesma corrente que passa por R1. Então, basta eu dividir o valor da fonte por R1. Então, a gente pode colocar aqui, ó, podemos colocar aqui tranquilamente o valor aqui, né, dessa corrente IL. Eu vou pôr ela IL no tempo zero, tá? Porque basicamente a corrente antes do tempo zero é igual no tempo zero. Passo 2, tá, pessoal? Passo 2 é entender agora com o fechamento da chave. Então, vamos colocar aqui, ó, agora a nossa chave fechou, né? Então, a chave aqui fechou. Para facilitar as coisas, eu costumo colocar referências. Então, a gente tem aqui, ó, uma referência. Aqui, o nosso terra, né? Não ficou muito legal esse terra, não. Deixa eu fazê-lo aqui um pouco melhor. Tá? Então, é como aqui se eu tivesse esse terra. Bom, o que que ele me falou, pessoal? Que o capacitor está completamente descarregado, tá? E a gente sabe que o capacitor, tá? Então, aqui, passo 2, né? Capacitor. No capacitor, ele não consegue, ou é uma das capacidades dele, por isso que ele é usado como filtro, ele não faz mudança abrupta de tensão, tá? Então, a tensão antes, né, do T0 e depois do T0, ela é a mesma, tá? Então, vamos colocar aqui que a gente está analisando agora no tempo T0. Então, eu posso colocar aqui a tensão no capacitor no tempo T0 menos, ali antes de zero, ela vai ser igual a tensão ali do zero mais, né? Então, imediatamente após, tá? Isso aqui só vale imediatamente após, pessoal. A gente está cravando o tempo T0 para fazer isso aqui, tá? Isso significa o quê, pessoal? Que é como se esse capacitor, neste momento aqui, estivesse atuando como um curto-circuito, tá? Então, por quê? Ele está completamente descarregado, a gente sabe que a tensão dele não muda abruptamente, a gente sabe que tem uma referência aqui, então é como se essa referência aparecesse aqui à direita do meu resistor R2, tá? Ou seja, passo 3 agora, então, pessoal. Passo 3, redesenhando o circuito, tá? Esse circuito, a gente não vou desenhar ele todo aqui, então é como se eu tivesse
uma fonte de corrente aqui de 6 mA, tá? Isso aqui é válido para o tempo t0 segundos. A gente tem aquele resistor R1 e a gente tem aqui, ó, o resistor R2, né? E a gente sabe que o capacitor é como se aqui, neste caso, o tempo t0, como se ele fosse um curto-circuito. E aqui a gente tem a corrente IC. Pronto, pessoal. Agora está muito fácil. O passo 3.1, né, que é uma derivação disso aqui, tá? É a gente, 3.1, é uma derivação desse passo 3, que é a gente usar o divisor de tensão, de corrente. Então, passo 3.1, divisor de corrente. Ele me falou que ele quer que essa corrente aqui no capacitor seja de 5 mA. Então, aqui vai ser IC 5 mA. Pessoal, eu tenho que aplicar, obviamente, né, lei de Kirchhoff aqui nesse ponto, lei de Kirchhoff das correntes. Se passam 5 mA para cá e está chegando 6 mA, que é o do indutor, quanto que passa aqui por R1? Obviamente, passa aqui, então, 1 mA, né? Tem que estar aqui passando 1 mA, tá? Então, pessoal, aqui é muito simples. A gente escolhe em qual dos dois a gente pode aplicar lei de Kirchhoff, tá? Aliás, o divisor de corrente, tá? Então, eu vou aplicar aqui divisor de corrente neste resistor R1 aqui, tá? Bom, então eu sei que a corrente, eu vou chamar essa corrente aqui, tá, pessoal, de I1, tá? Para a gente ir formulando. Então, I1, ela vai ser, é sempre os inversos, tá? Então, vai ser 1 sobre R1, dividido por 1 sobre R1, isso aqui é a derivação do divisor de corrente, dividido por R2, vezes a tensão ali da fonte, né, que eu vou chamar aqui de IL, tá? Pessoal, aqui agora, então, basta eu substituir os valores. O único que eu não vou ter é, obviamente, 1 sobre R2, tá? Vou colocar aqui um pouquinho mais à direita, aqui, né? Aqui em cima, deixa eu dividir aqui para não confundir. Então, I1, quanto que vale I1? 1 mA. Então, aqui a gente tem 1 mA, vai ser igual a 1 sobre R1. R1 é 2 mA. Aliás, 2 kΩ. 2 kΩ, 1 sobre R2. Tudo isso aqui vezes 6. Então, eu vou multiplicar agora aqui, para ir facilitando. Agora virou matemática a nossa questão, tá, pessoal? Então, eu vou multiplicar aqui por 2, né? Então, vai ficar 1, vai ser igual a 1 sobre 1 mais 2R2. Tudo isso aqui vezes 6. E agora eu vou multiplicar novamente aqui em cima e embaixo por R2, tá? Então, aqui vai ficar 1, vai ser igual a R2 sobre R2 mais 2 vezes 6. Resolvendo um pouco melhor, isso aqui vai ficar 6 vezes R2, que vai ficar igual a R2 mais 2. E a gente chega à conclusão, então, que 5R2 vai ser igual a 2. Tá? Onde a gente conclui que R2 é 2 sobre 5, que é igual a 0,4. Pessoal, as unidades que a gente estava trabalhando aqui era sempre miliampere e quiloohms. Portanto, R2, a unidade que foi dada aqui, R2, é 0,4 quiloohms, tá? Então, isso aqui é 0,4 quiloohms. Porém, ele me perguntou em ohms, né? Que é o que está aqui, ó, na questão. Então, basta eu multiplicar isso aqui por 1000. Portanto, então aqui, né? Portanto, R2 é igual a 400 ohms. Pessoal, questãozinha aqui. Se você não soubesse os pontos da teoria e não tivesse acompanhando esse canal, você não conseguiria resolver. Então, continue seguindo esse canal. Então, nosso gabarito aqui é a letra A. Pessoal, questão muito interessante, muito bacana. Muito obrigado se você chegou até aqui. Deixe seu like, comente. Você teria outra forma muito mais fácil de fazer? Muito obrigado aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.